Muito bem, 10 minutinhos para 5 da tarde, sem perder muito tempo. Vamos falar do Guarani. Guarani que venceu no último sábado, jogando lá em Novo Horizonte, a equipe do Novo Horizontino. Novo Horizontino que ainda não venceu na competição, hein? 6 jogos e apenas um empate. O Novo Horizontino que tem um detalhe, hein? Vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha só a situação do Novo Horizontino, hein? Mas o nosso papo é Guarani, que venceu e soma mais 3 pontos, também muito importante, Pio. Muito. Aliás, só mais um detalhe sobre esse Novo Horizontino. Ele não havia marcado nenhum gol no campeonato. Verdade. O único empate do Novo Horizontino tinha sido por 0-0 e aí marcou o primeiro gol na competição contra o Guarani no sábado. Pênalti. E de pênalti ainda. Que coisa, Dado né? pelo VAR. Dado pelo VAR. E depois gol do Matheus Pereira, lateral esquerdo do Guarani, que o árbitro anulou e aí depois o VAR confirmou. Então o VAR funcionou a beça no último sábado. Foi um jogo estranho, né, Cabela? Foi um jogo bem esquisito. Aí o juiz deu um pênalti, um outro pênalti pro Novo Horizontino. O VAR chamou porque a bola, na verdade, bateu no braço dos jogadores do Novo Horizontino e não do Guarani. Tava muito calor em Novo Horizonte, sensação térmica de quase 40 graus. Inclusive as câmeras que estavam transmitindo o jogo sentiram o calor. Sentiram bastante. Foi complicado até transmissão, geração. Gente, foi um jogo bem esquisito, mas que o Guarani, infelizmente, saiu com a vitória e saiu também da zona do rebaixamento, né? Guarani abria a zona de rebaixamento, agora chegou a 7 pontos ganhos no grupo A, mesma pontuação do Água Santa, só que o Bugre na terceira colocação, pelos critérios de desempate, que nesse momento saldo de gols, Guarani -3, o Água Santa com 0. E o técnico Daniel Paulista analisou a vitória do Bugre diante do Tigre. Bom, primeiro acho que fizemos aquilo que nós precisávamos, né? Que era vencer a partida, conquistar o resultado, melhorar na colocação, melhorar na classificação. Esse grupo que está sendo formado é um grupo que tem condições de entregar mais, é um grupo que está ainda em processo de formação e essas dificuldades que a gente vem enfrentando são normais de todo início de temporada, não temos tempo para fazer ajustes, os ajustes estamos procurando fazer dentro dos jogos. Acho que hoje mudamos a forma como a equipe costuma jogar, né, com 3 homens no meio campo e mais um volante, mais um meia, e mais um atacante de mobilidade e um atacante mais de área. Acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo bom, a equipe conseguiu produzir boas oportunidades, infelizmente perdemos muitas oportunidades no primeiro tempo que poderíamos ter tido uma tranquilidade no placar. E nós ainda tivemos boas chances no segundo, no contra-ataque, para tentar matar, mas não conseguimos. Mas o importante hoje era vencer, era conquistar a vitória. Os atletas foram de um empenho muito grande, entenderam a cobrança que existiu por parte de todos os departamentos do clube. Que teve no último sábado, Cabela, jogadores à disposição, liberados, o Diogo Matheus voltou a ser titular e o Vitinho apareceu também como opção e entrou no segundo tempo, aliás, quase que fez um dos gols, né? O Vitinho e o Lucas Venuto entraram já na reta final do jogo e aí num contra-ataque puxado pelo Lucão do Break, ele fez o passe pro Venuto abriu pro Vitinho, mas assim... Vitinho. Faz. E aí ele não pegou como queria. De qualquer forma, mais um atleta que ficou à disposição. E nesse momento, a expectativa é para que o departamento médico do Guarani libere o Silas, o volante. Aliás, que veio para brigar por titularidade também. E aí acabou indo para o departamento médico, por isso até hoje não estreou. Pode ser que fique à disposição para o jogo da quarta-feira. Se isso acontecer, aí literalmente o Daniel Paulista tem à disposição todos os jogadores, Cabelo. Nessa gangorra, né, de perde em casa, ganha fora, é uma gangorra, né? O Campeonato Paulista está uma gangorra esse ano, essa que é a verdade, e muito né? equilibrado, né, Cabelo? Muito. Agora, essa regularidade tá difícil encontrar. E é engraçado como que é 8 ou 80, né? Quando o Guarani joga mal, ele joga muito mal. Contra o Botafogo foi terrível, contra o Mirassol também. Aí ele faz uma bela partida contra o Santos, no fim de semana também fez um bom jogo contra o Novo Horizontino. Agora ele precisa, né, encontrar essa regularidade, mas por cima, né? Um bom jogo contra o Ituano, um bom jogo contra a Ponte, não essa coisa de
ganha uma, perde a outra, mas a diferença do nível de atuação é gigantesca, né? Ele precisa encontrar esse meio termo aí. E tem gente pendurado no Guarani para esse jogo de quarta-feira, Pio? Para o jogo de quarta-feira não tem, então o Guarani chega em termos de cartão zerado. Ingressos começaram a ser vendidos hoje no site meubilhete.com e a partir de amanhã nas bilheterias do Brinco, sempre das 8 da manhã às 6 da tarde. Aí no dia do jogo, até o horário do jogo, até às 8h30, a bilheteria principal do Estádio Brinco de Ouro também estará funcionando. Os preços continuam os mesmos, 40 e 20 ali no tobogã e também atrás do gol. E abaixo do tobogã em vitalícias, para quem pode entrar na vitalícia, 60 e 30.